E aí pessoal, beleza? Bom, esse vídeo é um vídeo resposta ao senhor Carlos Gonzalez, de um vídeo que ele fez lá e se vocês não quiserem ver o vídeo dele, o que eu não indico, mas né, ele fala sobre entretenimento alienante e depois ele discorre da necessidade dele de manter eita, quanto buraco de fugir disso, de tentar lutar contra isso, e depois ele percebe que as coisas todas dele, inclusive, são alienantes, como a música, como o vlog, como a arte dele, mesmo ele tentando fazer alguma diferença, colocando os valores morais dele ali. Gente, a Rua da Paz é um lixo, olha isso aqui. Então, e aí o que eu queria mandar aqui de resposta para ele é que pela primeira vez no vídeo dele eu discordo de quase tudo que ele falou. Ah, sim, depois ele começa a falar, que depois que ele fala sobre isso, ele fala com o sócio dele tira um sarrinho dele, falando o que você quer dizer com isso. E aí ele tenta explicar, ele acaba se enrolando, e depois ele cai naquele sentimento que existe uma palavra russa só pra isso, que chama tosca. Ele cai em tosca. Tosca é aquela hora que você olha e vê que tá na merda, sabe? E aí o Carlão fica assim, tipo, tem que ser importante só pra mim, não precisa ser importante pros outros e tal. Bom, Carlão, você é um cara que eu acho que a gente se parece em algumas coisas. E você caiu num erro aí, eu acho, no final disso tudo. Vamos lá, eu quero só primeiro discorrer sobre o que é alienação. Alienação, você transfere a responsabilidade de alguma coisa para outra pessoa. Então, esse carro, por exemplo, ou esse daqui, ou aquele ali, sei lá, se a pessoa não pagou ainda, esse carro está alienado. O que quer dizer alienado? É que ele está ouvindo funk ou novela? Não, óbvio. Quer dizer que esse carro, ele é de um banco, e eu vou tossir agora, eu não sei, eu tô com a voz ruim, peraí. Então, quer dizer que esse carro é de um banco, e ele foi passado para uma pessoa, a responsabilidade. Então, se bater o carro e tal, a responsabilidade de toda pessoa, se atropelar é da pessoa, o carro está alienado. Alienação, no sentido correto da palavra, é quando você é uma pessoa alienada, né? É uma pessoa que deixa com que os pensamentos, com as opiniões dela sejam vindas de fora. E acho que é o caso. Então, uma novela, ela não aliena uma pessoa. Uma música não aliena uma pessoa. Uma pessoa aliena uma pessoa, mas essa é foda, né? Porque aí eu vou falar, tipo, não é bacon, bacon não engorda, o bacon fica lá. É você que engorda. A questão é assim, ó, são as pessoas que se deixam alienar, certo? Quando uma pessoa tá com aquela preguiça de pensar, aquela droga daquela preguiça, ela simplesmente fica alienada. Todo mundo é alienado desde que nasce, porque nós recebemos as informações, não processamos ela muitas vezes. Quando a gente nasce, por exemplo, que a gente vai pegar a cultura dos nossos pais, os valores morais da nossa sociedade, etc., nós engolimos aquilo. A gente não tem nem como questionar, porque a gente não tem ferramenta para isso. Depois, quando a gente cresce, aí a gente pode questionar aquilo, mas algumas coisas já estão bastante enraizadas, né? E aí depois você pensa, eu não sei dizer, por exemplo, bom, quer ver uma coisa que está enraizada em mim? Droga. Já falei várias vezes aqui no meu, vamos chamar de vlog, né? No meu canal aqui sobre ser contra o uso de drogas, etc. Porque foi ensinado para mim, como sociedade, como família, de que aquilo era errado. Também foi ensinado para mim, pelo meu pai, principalmente, que gays, por exemplo, são sem vergonha, que eles são falsos, porque eles querem ser uma coisa que eles não são. Olha isso. E depois, quando eu cresci, aí eu alienado como
toda a vida eu fui, eu percebi que isso era uma grande besteira. Eu questionei aquela afirmação que ele tinha. Certo? O que me fez fazer isso? O que me fez sair desse estado de letargia, dessa aceitação pura e simples? Eu não sei, acho que foi a maturidade, entende? Então, eu diria que a gente tem 3 estágios de maturidade aí sobre isso. O primeiro é a alienação, é a aceitação total e absoluta. Você recebe a informação e acabou. No segundo estágio, você questiona. As crianças em determinado momento param de aceitar o que os pais dizem e tudo elas perguntam por quê. E aí os pais são os principais responsáveis por tirar a criança dessa fase. Porque eles ficam de saco cheio de tanto porquê. E aí eles, para de perguntar e tal. Já respondi. Não sei o quê. E aí vem a terceira fase, que eu acho que é a velhice da coisa. É quando você não se você até se pergunta, mas a resposta já está ali, então você nem para pensar. A maior parte das pessoas ficam entre a primeira e a terceira, certo? Eu ainda não saí da fase do porquê, eu estava usando esse dedo ainda, né, para piorar. Eu não saí da fase do porquê. Eu continuo perguntando, e eu acho que o Carlos também continua perguntando. Isso quer dizer que nós não somos alienados? Claro que não. Isso eu me colocando no mesmo barco que ele. Isso quer dizer que a gente não se conformou e talvez não tenha passado para a próxima fase, que é a de aceitação pura e simples. Certo? Agora, se isso é correto, a aceitação pura e simples também é assim, né? Da gente aceitar do jeito que, tá bom, não queria mais lutar por nada e tal. Isso aí eu diria que é a velhice do negócio. Tem coisas que eu sou assim, que eu já tá bom, não quero mais saber. Qual a minha opinião? Sei lá, já pensei, já dispensei e já tô de saco cheio de falar, sabe? Tem coisas que eu ainda aceito sem pensar e tem coisas que eu questiono, mas a grande maioria das coisas que eu tento fazer pra mim é sempre questionar. Então, Carlos caros amigos, e você que nossa, cara, um telespectador, você que assiste meu vídeo e se chama Carlos também, olha que legal, eu tô falando direto pra vocês. Então, senhor Carlos, não é a música que aliena, não é a novela que aliena, são as pessoas que se alienam, que deixam que os outros pensem por elas. São as pessoas que procuram isso. Isso não é, em absoluto, irreversível. Talvez o último estágio seja de estar cansado de discutir aquilo, né? Mas isso não é irreversível. Isso é necessário despertar nas pessoas. É claro que as pessoas não ficam o tempo inteiro. Quando chega em casa, o que você quer assistir? O TED Talks ou você quer jogar teu jogo lá? TED Talks é aquele mega evento super legal de pessoas que estão tentando mudar o mundo, mas que já que tem ação e tal, né? Super legal aquilo lá. Mas olha, eu vejo TED Talks, vamos dizer assim, uma vez por mês, né? A maior parte das vezes eu quero ler lá minha revista e tal. Tem dia que eu não quero nada, que eu quero nada mesmo. Aí eu ouço uma música que eu já conheço, pra não ter que pensar naquilo ali. Já conheço cada acorde da música e tal. Vai, passa, tiozinho. Tem uns carinha aí que acelera, né? Então é isso. Essa é a primeira parte da situação do que eu queria dizer. Pessoas alienam pessoas, na verdade, por influência, né? E não só pessoas físicas, né? Como instituições, como a escola, quando não deixa a gente perguntar, porque você é um aluno que pergunta demais, é um chato, e o professor se irrita, ou quando a igreja fala pra você que a resposta está na Bíblia. Assunto espinhoso, eu não vou discutir isso tão cedo, mas já vou até pedir desculpa para quem se ofendeu com essa, mas a verdade é que a alienação vem também de quando alguém te diz que a resposta está em algum lugar e você aceita aquilo sem pensar. Se o padre simplesmente diz que está na Bíblia, o pastor, e você não vai atrás, agora eu estou me justificando, para saber se realmente estava lá, porque o pastor é autoridade suficiente para você, e a interpretação dele é irrepreensível, então você é um alienado. Agora,
Se o pastor fala e você vai atrás e fala, peraí, que o pastor estava errado, estava dentro de um contexto que ele não entendeu, vou discutir com ele. Pronto, você não é mais alienado. Certo? Aí depois, Carlos, quando o seu sócio fala com você em forma de até um certo deboche, né? Que é comum entre amigos, eu acho que simplesmente ele queria te zoar. Simples, e aí ele fala que você é revoltado e tal, mas ele entendeu o que você queria dizer. E aí depois você cai na tosca, como eu disse, né? Você cai naquele momento de miséria. Nossa, foi tudo errado, minha vida é uma droga, porque eu quero fazer as coisas e as pessoas não querem. Aí eu acho que é a hora que você entrou no erro. Por quê? Porque o tal do que você chama entretenimento alienante, vamos começar por aí. Faz parte de um conjunto de coisas na sua vida, na sua opinião, com as quais você inclusive tem preconceito, como eu também tenho, e eu concordo com você quando você fala que aquilo é ruim. Mas é preconceito, Carlos, é preconceito dizer que novela e dizer que funk alienam as pessoas. É preconceito dizer que aquilo lá é menos nobre do que outras formas de música ou que um filme ou um seriado enlatado americano. É preconceito. A questão é que a gente prefere algumas coisas que a gente considera superiores. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu tenho o mesmo preconceito. Foi terrível perceber você sentindo aquilo ali, que você não quer que as pessoas ouçam essas músicas de mau gosto. Provavelmente você ouve Velhas Virgens e acha bom, mas aqui não tem tanta diferença assim de funk carioca. Vamos lá, né? Aliás, rock and roll, a expressão rock and roll, ela queria dizer sexo, né? Era uma expressão lá que os negros usavam para falar de sexo, né? Agitar e dar umas cambalhotas. Então, aí pega, né, os primeiros rocks. Nossa, que pancada que eu senti no bidão agora. Pega os primeiros rocks, eles são de sexo. Olha lá o Chuck Berry cantando My Dingalinga. Ele tá falando do pirulito dele, ele fala meu dingalinga, né? Aí ele fala, você não quer brincar com meu dingalinga? É sacanagem, aquilo lá é de bom gosto, eu acho, eu gosto de Chuck Berry. Eu paguei uma fortuna pra ir no show dele. E foi uma porcaria de show, 40 minutos. Sem banda de abertura ainda. Então nessa hora você cai na tosca ali, você percebe que na verdade as pessoas gostam daquilo e que não vai conseguir mudar elas. Pelo contrário, aí é quando entra a minha discussão. Acho que o meu canal e o seu canal tem essa mesma característica e eu espero que ninguém ache que eu estou me sentindo melhor por isso. Mas a gente não é um canal, meu e o seu, e o do Capitão Caverna e de outras pessoas, assim, não são canais que mostram um cara andando de moto. Não, mostra um cara pensando enquanto anda de moto. Para mim é claro que aquilo que você fala ali é verdadeiro e que aquilo sai de você com naturalidade. E que aquilo ali é o que você pensa naquele instante. Até que várias vezes você se corrige, se contradiz, fala no outro vídeo aquilo que você tinha dito de outra forma, né? E esse ponto, esse exemplo, talvez faça as pessoas saírem daquele estado inicial de aceitação pura e simples, alienado. Só pelo exemplo. O meu canal, assim, eu não tento mudar o mundo, na minha concepção, eu não quero mudar o mundo, né? Eu queria que o mundo mudasse por si próprio. Eu só não quero que o mundo me mude. Tirei do Oz essa frase. I don't want to change the world. I don't want the world to change me. Eu não quero mudar o mundo e eu não quero que o mundo me mude também. Deixa eu ser assim. Mas assim, ó, se eu puder mudar uma pessoa, de botar ela numa posição de que ela pode se questionar e falar, eu vou estar cumprindo aquilo que eu aprendi alguns anos atrás, quando eu era esoterista, pode usar essa palavra, e estudava lá os sutras, né, os livros indianos, e isso foi uma frase curiosa da minha vida. Qualquer dia eu falo sobre ela, mas eu estudava lá, eu li Mahabharata, né? Adorei o Bhagavad Gita, li umas 20 vezes aquele negócio, ó, sensacional. De qualquer maneira, o esoterismo, né? Ele prega o autoconhecimento, que a resposta das coisas está dentro da gente e não do lado de fora.
É a não aceitação, é a constante pergunta. Assiste aquele livro, As Aventuras de Pai, que você vai ver isso. E o Vedanta Sutra começa com o seguinte frase, aforismo. Atato Brahma Jinaja, acho que se fala assim, né? Atato Brahma Jinaja. Aquele que não se pergunta, como eu vou traduzir Brahman? Aquele que não se pergunta a respeito das coisas visíveis e invisíveis, as que existem, as que não existem e as que ainda vão existir. O Brahman é uma coisa muito legal, assim. Acho que eu posso trocar aqui simplesmente por coisas, né? Aquele que não se pergunta sobre as coisas não é de fato humano. Pega aí uma ideia do Marx ali, quando ele fala que o passarinho que não voa não é de fato um passarinho, né? Então, vamos parar assim para pensar que se ele é tolhido daquilo que faz dele um passarinho, ele não é um passarinho, ele é um animal que se parece com um passarinho, mas que não voa, que não migra, né? É uma situação que ele não consegue fazer aquilo que é próprio dele. E o ser humano é próprio dele se questionar. A criança se questiona. O problema é a sociedade ao redor reprimir isso daí e fazer ele parar de questionar. Certo? Então é isso. Botar a sementinha, Carlos, pequenininha em uma pessoa. Se ela começar a se questionar, ela vai colocar essa sementinha em outra pessoa. Talvez no filho dela, talvez no amigo, talvez no irmão, talvez em todo mundo ao redor, e as pessoas comecem a se questionar sobre as coisas, aquelas que elas conhecem, que elas não conhecem, que elas um dia vão conhecer, porque ainda não existem. Atato Brahma Jinaja, eu queria ginasha, sei lá como é que fala, porque eu não falo sânscrito. Mas é isso aí, Carlão. Então, primeiro, eu não concordo com a sua descrição sobre alienação. Vamos resumir aqui. Não concordo. As músicas de mau gosto, para mim, para você, não são as de mau gosto para a população em geral. Elas querem ouvir aquilo e viver aquilo. Cada um com a sua, cada um com a sua mania, né? E acho que o teu sócio queria te zoar, mas ele concorda com você. E por último, não menos importante, eu acho que você tem que manter a tua postura, porque é isso que vai mudar o mundo de verdade, vai mudar as pessoas que vão mudando pessoas, né? Continua com a pergunta, continua com o questionamento, continua fazendo aquilo que é natural seu. Não aceite simplesmente por aceitar. Inclusive não aceito o que eu estou falando aqui. É isso aí. Um abraço.